Então falaremos sobre os 5 segredos das igrejas que crescem. Em Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e das orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu não sou crente só na igreja, eu não sou líder só na igreja, mas onde eu estiver. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai, te damos graça por esta oportunidade, fale os nossos corações de maneira poderosa. Toma nas tuas mãos todas as coisas, para a glória, honra e louvores do teu santo nome, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Este é o ciclo completo da maturidade cristã. Você verá que esses 5 segredos não são tão segredos assim. Pastor, não entendi. Se não são tão segredos assim, por que o Senhor coloca como segredos? Eu coloco como segredos porque todos conhecem estas verdades, mas poucos praticam estas verdades. Ora, se praticarmos essas verdades da maneira que a Bíblia nos orienta, não tem como não crescer. Deus quer que a igreja cresça, a sua igreja cresça. Ele mesmo diz: chamem a todos para que a minha casa se encha. A gente precisa parar com esse negócio de não, tá bom aqui, pequenininho. Querido, o problema não é ser pequeno. A grande questão é você ser grande com o espírito de uma igreja pequena. Por quê? Os historiadores vão dizer que nos primeiros 2 anos desta igreja de Jerusalém, eles tinham mais de 30 mil membros, mais de 30 mil discípulos. Isso para uma cidade como Jerusalém, o número de habitantes em Jerusalém se tornaram muito relevantes e importantes. Nós precisamos influenciar onde quer que estejamos. Deus nos dá dinheiro, ferramenta poderosa. Deus nos dá influência, ferramenta poderosa. Deus nos dá sucesso, ferramenta poderosa. Deus nos dá fama, ferramenta poderosa. Para quê? Para fazer o nome dele conhecido. Não é pecado ter fama, dinheiro, poder, influência e sucesso. É pecado alguma dessas coisas possuir a mim ou a você. Aí sim a gente tem um problema. Nós não devemos ser agarrados a isso, porque não foi para isso que a gente veio a este mundo. Essas são ferramentas que Deus nos deu. E como toda ferramenta que Deus nos dá, nós precisamos saber usá-las. Pois se não soubermos usá-las, perderemos aquilo que Deus nos deu. Amém? Então, qual é o primeiro segredo? Comunhão. Juntos, eu e você somos mais fortes. O sábio Salomão vai dizer que é melhor serem 2 do que ser um só, porque tem melhor paga do seu trabalho. Existe um poder na comunhão. Bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão, e não deixando a nossa congregação ou de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando você vê que está chegando aquele dia. Existe uma corrente hoje em dia que quer dizer que você não precisa de igreja para nada, que você não precisa estar junto para nada, que você não precisa de tempo para nada. Ora, esta é uma grande mentira. É conversa daquele que não quer obedecer, é conversa daquele que não quer se submeter, porque Deus ordenou que a bênção, a paz e a prosperidade dele esteja onde estiver a comunhão, onde estivermos andando juntos. Jesus, quando estava indo para a glória do Pai, disse aos discípulos: e todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Satanás,
quando quer destruir uma família, quando ele quer destruir uma organização, quando ele quer destruir uma igreja, ele coloca uma divisão ali naquele lugar. E se ele conseguir colocar uma divisão naquele lugar, ele conseguir vencer a guerra. Por quê? Mateus capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si próprio, toda casa dividida contra si mesmo, não prospera. Veja, irmãos, nós somos a família Seara. E como família, haverá discordâncias. Como família, haverá pensamentos divergentes. Por quê? Porque nós somos indivíduos. Cada um pensa de uma maneira. Cada um tem uma opinião a respeito de algo. Em algum momento, eu e você discordaremos de algo. Esse não é o problema. O grande problema é a nossa discordância ser maior do que o nosso propósito. Lembre-se que seguir a Cristo é negarmos a nós mesmos, carregarmos a cruz que Ele nos deu a cada dia e seguirmos a Ele. Para que nós possamos seguir a Jesus, nós precisamos deixar muitas coisas de lado, nós precisamos deixar opiniões de lado, nós precisamos deixar pensamentos de lado para que Ele cresça em nossas vidas. Ele cresce e nós diminuímos, e assim todos aqueles que olharem para nós não verão a nós, mas verão Cristo vivendo em nós. A comunhão é algo muito sério. Por quê? Porque se houver comunhão no meio de um corpo ou de um povo, se houver união, o diabo não entra. O diabo não entra. 1 de Pedro 5,8 diz que ele anda como leão, em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso poder como igreja está na comunhão. Chegarão pessoas que pensarão diferente, que tentarão semear uma desunião. O próprio diabo vai trazer. Mas se a nossa comunhão for suficientemente forte, nada vai poder destruí-la. Uma certa vez, em tempos imemoriais, os homens falavam uma mesma língua, eles tinham o mesmo pensamento. No episódio conhecido como a Torre de Babel. Babel significa confusão. Ora, os homens eram de um mesmo pensamento, os homens eram de uma mesma língua. E Deus, quando criou o Éden, deu uma direção a Adão dizendo: povoai a terra, enchei a terra. E estes homens, que eram todos de uma mesma língua, de um mesmo parecer e de um mesmo pensamento, queriam caminhar juntos. Queriam caminhar tão juntos que resolveram fazer uma torre que alcançasse os céus, que o nome deles fosse conhecido, e para que eles não cumprissem aquele plano que Deus havia estabelecido sobre a vida de Adão. Qual? Encher e povoar toda a terra. Eles queriam ficar no lugar ali com uma torre que fizesse o nome deles grandes, sem que eles precisassem povoar toda a terra. Ou seja, havia uma comunhão no pensamento daqueles homens e mulheres. E aquela comunhão que havia no pensamento daqueles homens e mulheres era contrária ao plano de Deus. E infelizmente ainda hoje acontece isso. Homens e mulheres se unem para quê? Para que os planos deles se sobressaiam sobre os planos de Deus. E Deus nunca vai permitir isso. Deus nunca vai permitir isso. Porque a autoridade de Deus deve ser incontestável e inquestionável. Ora, o que Deus faz? Deus chega a dizer: olha, agora não tem limite para o que eles possam fazer. Mesmo na comunhão para o mal, isso é muito sério. Se o povo se unir para fazer o mal, eles vão chegar a bom êxito. O mal não vai prevalecer na vida daquele que tem a Cristo. Mas a gente tem visto que os dias são maus. Mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É verdade que os dias são maus, mas se você estiver em Cristo, o mal não prevalece contra a sua vida. E o mal não prevalece contra a sua vida. E o que Deus faz? Eles vão conseguir o que eles quiserem. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma confusão de línguas. Cada um vai falar uma língua, cada um vai falar uma coisa.
Um quer preto, outro quer branco, outro quer amarelo, outro quer azul, outro quer pérola, outro quer bordado, outro quer dourado, e eles não vão se entender. E como não vão se entender, eles vão se dividir. A igreja primitiva tinha comunhão. Eles viviam juntos, eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles perseveravam juntos no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando Deus quis mandar o Espírito Santo no dia de Pentecostes, esses homens ficaram orando. 120 homens orando juntos, num cenáculo. Existe um poder na comunhão que a gente está se esquecendo. Existe um poder na comunhão que está sendo deixado de lado. Vamos sim discordar de algumas coisas, mas o nosso propósito precisa ser maior do que os nossos pensamentos. Amém? Segundo segredo, discipulado eu aprendo para ensinar. O grande problema dos nossos dias é que alguém diz, abre aspas, os idiotas estão cheios de certezas e os sábios estão cheios de dúvidas. Pessoas que não têm a menor condição de dar opinião a respeito de algo estão cheias de opiniões sobre algo. Pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita estão dando opiniões, estão arrebanhando seguidores. Como é possível que na internet brasileira, que hoje é uma figura, de mídia muito forte, uma única pessoa consiga ter bilhões de visualizações de crianças e jovens, e o maior dos que falam de Jesus só tem 10 ou 20 mil? Como é que pode? Sabe o que acontece? A gente está perdendo esta guerra. A gente está perdendo todos os dias oportunidade de discipular e ensinar a pessoas. O discípulo é alguém que aprende com o mestre, independente de cargo, posição social, de fama e de influência. Por exemplo, irmã Luísa é enfermeira, ok? Romanos 13 diz que eu devo estar sujeito às autoridades superiores. Eu sou vendedor. Na área de enfermagem, ela é autoridade sobre a minha vida. Na área de enfermagem, ela pode me discipular, porque ela é autoridade naquela área. Ela é autoridade naquela área. É isso que a gente não entende. Aqui na CEAR, ninguém vai chegar dando carteirada. Ninguém. Tem uma irmã que está vindo congregar conosco, para a glória de Deus, que ela tem uma caminhada, estava parada por algum tempo, 2 anos, mas ela, em momento algum, nas conversas que a gente teve, ela chegou a dizer, eu sou missionária, eu sou isso, eu sou aquilo, e que não sei o que. Diferentemente de uma outra pessoa que eu evangelizei no início da CEAR, falando sobre os pequenos grupos, e a pessoa falou assim, tudo bem, moço, eu até vou com vocês, mas eu não vou ficar sob a autoridade de quem sabe menos do que eu, não. Eu falei, querido, eu aprendo com Jesus todos os dias, eu aprendo com todo mundo. E sinceramente, irmãos, não fui mais atrás daquela pessoa, porque seria alguém que traria divisão, ia trazer problema, porque acha que sabe demais e não pode ficar sob a autoridade de alguém. A Bíblia fala sobre um certo discípulo de nome Ananias, isso está em Atos 9, capítulo 6 a 10. Você conhece a história? Paulo, no caminho de Damasco, cai e fica cego durante 3 dias, e Deus fala a um certo discípulo. É a única vez que esse discípulo aparece na Bíblia de nome Ananias. Deus fala, Ananias, vai lá e põe as mãos sobre Saulo, discipula Saulo. E Ananias fala com o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que este homem tem poder dos principais dos sacerdotes. Ou seja, ele tinha poder das maiores autoridades judaicas da época. Paulo era alguém preeminente. Paulo era alguém que tinha um nome. Paulo era alguém que tinha autoridade, fama, poder, dinheiro, diz os historiadores, que ele era filho de ricos comerciantes, cidadão romano. Mas Deus diz, vai, porque esse para mim é o vaso escolhido.
e importa que ele saiba o quanto convém sofrer pelo meu nome. E quando Ananias entra onde Paulo estava, na casa de Judas, Ananias, depois de uma discussão com o Senhor, ele diz: irmão Paulo, ou para ser mais preciso, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu em visão mandou que eu viesse aqui. E Saulo, do alto do seu poder, do alto do seu conhecimento, do alto da sua fama, do alto da sua fortuna, se submete àquele certo discípulo de nome Ananias, que ninguém mais sabia onde era, quem era, onde estava, não aparece mais na Bíblia esse homem. Para que Saulo se levantem, Ananias precisam atender e obedecer aos mandamentos de Deus. Ei, querido, não fique pensando que você é pequeno, que você não pode, que você não sabe, porque Deus tem um plano na tua vida, e da tua vida vai derivar muitas almas e muitos trabalhos que iniciarão-se agora para a glória de Deus. Precisamos entender isso. Ninguém é pequeno, ninguém é menos importante diante de Deus. Deus conta com todos, Deus quer usar a todos. Esse negócio de ir em lugares onde só alguns trabalham, onde só alguns discipulam, onde só alguns lideram, é coisa do inferno. É coisa do inferno. Porque a grandeza de um homem não está na glória humana, mas está na submissão ao plano de Deus, que passa por homens que não têm reconhecimento humano. A grandeza do homem está em se submeter aos menores, aos pequenos. Todo grande homem de Deus, todo grande homem que faz coisas grandes para Deus, é alguém humilde. Porque se ele não é alguém humilde, ele começou a cair sem perceber. Ele começou a naufragar sem perceber. Por quê? Porque a soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Então Paulo se submete a Ananias. É por isso que nós buscamos líderes e discípulos que sejam idôneos e fiéis. Paulo fala a Timóteo, 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 2: e que o de mim vistes e ouvistes dentre muitas testemunhas, isso ensina a homens fiéis, que sejam aptos para também ensinar a outros. Isso é discipulado. Eu aprendo, eu dou testemunho e eu ensino a homens fiéis para que eles lhes ensinem a outros, e assim a multiplicação tem lugar. Isso é o Evangelho. Essa é a visão da igreja do Novo Testamento, que nós estamos nos esquecendo. Não existe um super-homem, existe líder sim. Não existe o grande homem de Deus, o grande profeta, não. Existe um homem comum, normal e natural, que é usado com poder pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Por isso que a visão da CA é cumprir a grande comissão para glorificar a Deus. Sou eu e mais um. Porque quando somos dois, nós somos mais fortes e nos multiplicamos. Só que para que eu discipule, eu preciso aprender algo com o Senhor. E como eu aprendo algo com o Senhor se eu não quero sentar para ouvir? E como eu aprendo algo com o Senhor se Ele está me dando direções e eu não quero aceitar, não quero obedecer? Como? Não tem como. Terceiro segredo das igrejas que crescem: adoração. Pastor, o que é adoração? Temos o momento da adoração e do louvor, em que levantamos as mãos, cantamos, amém? Temos o momento da palavra, em que adoramos a Deus pela explicação da palavra. Porque alguém disse: se você abriu a palavra, você não leu, você não explicou e você não aplicou, você não pregou a palavra. Temos os momentos dos dízimos e das ofertas, que também é uma expressão de adoração. O Senhor está me dizendo então, pastor, que essas coisas não são adoração? Não, são expressões de adoração, como disse. O momento do louvor, o momento da palavra, o momento da oferta, o momento do serviço, do evangelismo, tudo isso, todas essas, melhor dizendo, são expressões da adoração. Todas estas são expressões da adoração. Mas pastor, o que de fato, de verdade, é adoração?
João capítulo 14, versículo 21, responde. O que diz João capítulo 14, versículo 21, pastor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e nós viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Esse é um versículo muito profundo, porque me mostra que a verdadeira adoração é obediência à palavra, é submissão à palavra. Pastor, então quer dizer que a verdadeira adoração é submissão à palavra? Sim, exatamente. Entenda o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos, não adianta ter só a letra, não adianta conhecer apenas a palavra. Eu e você precisamos ter os mandamentos do Senhor e os guardar. Guardar os mandamentos do Senhor é obedecer a sua palavra, praticar a sua palavra. Os que têm os meus mandamentos e os guardam e os praticam, este é o que me ama. E que me ama será amado do meu Pai, e eu e o meu Pai viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. É por isso que você vê muita gente que tem uma vida cristã fraca. É por isso que você vê muita gente que tem uma vida cristã sem vida. É por isso que você vê muita gente que passa ano, entra ano, sai ano, e a vida não muda. Por quê? Porque até tem os mandamentos, mas não pratica. Não adianta ter mandamentos se você não pratica. Adorador que é adorador obedece a palavra do Senhor. Adorador que é adorador pratica a palavra do Senhor. Não é uma relação de hipocrisia. Eu sei o que é correto, eu sei o que é certo, mas só vale para os outros. Ou seja, para os outros juízo, para mim misericórdia. Este é um grande engano, um grande erro que nós muitas vezes cometemos na intenção, com o intento de agradar a homens falhos, homens que não vão fazer a diferença nas nossas vidas e não podem fazer. Por quê? Porque somente Jesus cura, somente Jesus salva, somente Jesus pode libertar a mim e a você. E se nós não entendermos isso, temos um problema. Temos um problema. Quarto segredo: ministério. Ministério, antes de qualquer coisa, é igual a serviço. Ministério é igual a trabalho. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4. Falamos muito sobre a questão dos dons ministeriais. O ministro serve. Diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 11: e ele mesmo, ele que é Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Os 5 ministérios. O que é isso? Jesus comissionou alguns para serem apóstolos. O que faz um apóstolo? Estabelece novas fronteiras de trabalho. Entra em lugares onde ainda não se entrou com o Evangelho, onde o Evangelho ainda não entrou. Dá fundamentos. Estabelece líderes e vai para uma outra frente de trabalho. Esse é o trabalho do apóstolo. O Evangelho apostólico fala sobre a igreja que se multiplica, a igreja que cresce, sobre novas frentes de trabalho. Quem é o profeta, pastor? O profeta é aquele que traz o céu para a terra. Veja, nesta ordem aqui, de maneira nenhuma, o apóstolo é maior que o profeta ou do que os outros demais ministérios. Não. O apóstolo veio primeiro. Por quê? Primeiro foram os discípulos que depois se tornaram apóstolos. Estabeleceram novas fronteiras na fé. Iniciaram novos trabalhos. Esse é o apóstolo. Depois vem o profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que traz o céu para a terra. Diferente do que muitos pensam, o profeta não é aquele que adivinha. A palavra
de conhecimento é menos de 5% do ministério do profeta. O profeta sempre aponta para a palavra, leva o povo de frente para a palavra. O profeta se levanta quando tem um momento de caos. O profeta se levanta quando tem um momento de dor, de luto, de comoção espiritual. O profeta se levanta e fala: ei, a palavra está aqui, o céu está falando sobre isso aqui, olha para a palavra aqui. O profeta fala mais do que o que já está escrito, do que o que vai acontecer. É isso que as pessoas não estão entendendo. Ah, fulano é profeta. Aí, querido, o profeta profetiza com a sua própria vida. Eu não conheço, biblicamente falando, nenhum profeta que teve vida fácil. E quando me chamam de profeta, eu fico meio... Porque o profeta sofre. O profeta é incompreendido, porque ele sai e traz o céu para a terra, ele está no espiritual, a terra está no material, no carnal. E o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem carnal nunca vai entender coisa espiritual. Mas diz o texto: aquele que é espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido. Tudo é espiritual. Deus está se movendo, o Espírito de Deus está se movendo. Tudo que acontece tem a mão de Deus, tem permissão de Deus. E nós precisamos ver o que Deus está falando através daquilo que acontece conosco. O que Deus está falando de acordo com o que acontece conosco. É aí que está. Profeta que é profeta vê Deus falando quando ele lê um jornal. Profeta que é profeta vê Deus falando quando ele está conversando com alguém. Profeta traz o céu para a terra. Depois, evangelista, aquele que vai lá fora ganhar alma. Evangelismo acontece onde eu e você estivermos. Evangelismo e discipulado. Ganhar almas, cuidar das almas. Capacitar, enviar. Ganhar, discipular, capacitar, enviar. Esse é o ciclo. Pastores, aqueles que cuidam dentro, enquanto o evangelista vai lá fora, o pastor cuida aqui dentro. E doutor, aquele que ensina, aquele que vê coisa na palavra e fala assim: cara, eu já li esse texto umas 700 vezes, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca entendi isso aqui. O doutor tem essa capacidade, ele vê coisas profundas na palavra de maneira simples, ele torna o complexo simples. É o cara do ensinamento. Esse é o doutor. Esses são os 5 ministérios que a Bíblia mostra. Mas aí nós tendemos a pensar que estes 5 ministérios são para uso fruto ou bel prazer daqueles que Deus comissionou. Não, aí que está o engano. Olha o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento da fé. Aperfeiçoamento dos crentes. O ministro, ele é chamado por Deus, tenha ele o encargo que ele tiver, para aperfeiçoar a fé dos irmãos. Aperfeiçoar a fé dos irmãos, dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Ou seja, eu não sou líder para a liderança parar em mim. O líder segundo o coração de Deus forma novos líderes para a obra do ministério, porque a obra do ministério ela só avança quando novos líderes são formados. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que não existe apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou doutor fora da igreja. Não existe. Sou pastor de que igreja? Sou evangelista, está ligado a qual igreja? Sou apóstolo, onde é que é a sua base apostólica? Porque hoje em dia tem um tal de: eu não preciso de igreja não, não precisa de igreja não. Então tá bom. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Não adianta querer discutir sobre isso. Não adianta querer forçar texto. Não existe ministério fora da igreja. A base do ministério é a igreja. E o ministério está ligado à igreja. Sem isso não tem ministério. Olha, eu sou o apóstolo fulano de tal. Sua base missionária é onde, meu filho? Quem fala no teu coração, quem te aconselha.
E aí é que está. As pessoas querem um cargo, mas não querem um encargo. As pessoas querem um ministério, mas não querem autoridade espiritual sobre elas. Esquece. Porque ninguém faz o que quer. Jesus não fez o que queria. Porque a verdade, o episódio do Jardim do Getsemane nos mostra que se Jesus fizesse o que ele queria, nós não teríamos salvação. Mas se possível, passa de mim esse cálice. Isso é o que eu quero, tá? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu quer. Ninguém no corpo de Cristo faz aquilo que quer. Todos nós estamos submissos a autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Todos nós. Não existe eu sou ministro e só faço o que eu quero. Esquece, está errado. Está errado. Até quando isso, pastor? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos nós temos uma fé única? Todos nós cremos da mesma forma? Não. A Bíblia diz que pela multiforme sabedoria de Deus, pela igreja, ele se fará conhecido. Ou seja, existe o pessoal que se diz do fogo, que diz que o pessoal do ensino é velório. Aí o pessoal do ensino diz que o pessoal do fogo está no hospício, que é macumba e coisas do tipo. A gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue. O nosso inimigo é espiritual, é Satanás, não é outro irmão, não é outra igreja. Se é assim que você adora a Deus, glórias a Deus e aleluia. Só cuidado para não cair no legalismo e na religiosidade, em achar que Deus só fala de uma maneira, em achar que Deus só fala de uma forma, em achar que Deus, para estar presente, você tem que rodopiar, ou você tem que ser catedrático. Não, o evangelho apostólico é muito mais do que uma forma de adorar. O evangelho apostólico é um estilo de vida. Se você é do Encanto da Labachúria, se você é do Graça e Paz, amém, irmão. Também, irmão, em Cristo a gente vai morar junto. Amém? Você não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que você. Eu preciso de ti como você precisa de mim. Quem disse que você é melhor do que eu? E quem disse que eu sou melhor do que você? É isso que a gente precisa entender. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A Bíblia diz que nós conhecemos agora em parte, como um espelho. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Conhecemos Cristo como Ele é? Não conhecemos ainda. Então todos esses ministérios estão em voga até hoje. Não tem esse negócio de o ministério A não existe mais, o ministério B não existe mais. Mentira. Esse texto aqui, Efésios 4, de 11 a 13, cancela toda essa falácia dos homens. Porque eles escolheram alguns ministérios, a gente tem esses aqui estão fora. Profeta não existe, apóstolo não existe mais. Mentira. Mentira. Agora também é claro, existem os exageros. Amém? Quinto segredo. Evangelismo. A igreja primitiva, ela tinha algo muito poderoso que a igreja do século XXI está se esquecendo, infelizmente. O que? O sacerdócio universal dos cristãos. O sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote, onde quer que ele esteja. Pastor, quem é o sacerdote? Aquele que oferece dons e sacrifícios pelo pecado e possa se compadecer mansa eternamente dos ignorantes e dos errados, porque ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ninguém está livre da queda. Ninguém, vou repetir, ninguém está livre da queda. Nós estamos rodeados de fraqueza, mas isso não significa que eu vou dar lugar à fraqueza. Eu vou buscar forças em Deus para me sustentar todos os dias. Todos os dias. Nunca mais permita que alguém te acuse. Ah, você é crente, mas vem por outra, sai um palavrãozinho. Sai sim, mas Jesus vai me dar vitória sobre isso aqui. Ah, porque eu sou assim mesmo. Não, você é assim não. Você não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fiquei assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, você está passando por uma prova. Deus vai te dar vitória sobre isso. Deus vai te dar vitória sobre a ira.
Deus vai te dar vitória sobre a mentira, sobre o engano. Assim como Ele dá vitória sobre a cachaça, sobre a maconha, sobre a cocaína, sobre o adultério, Ele dá vitória sobre tudo isso. Falamos aqui hoje, Marcos, versículo 16. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Se você crê, você deve falar novas línguas. E não é somente o Icantalabachúria. Você deve falar novas línguas, mudando a sua maneira de falar. Se você crê, esse sinal espiritual tem que seguir a você. Não é você ir atrás, não. E esses sinais seguirão os que creem. Sem você perceber, esse sinal já está te seguindo. Vai chegar um momento que o cara nunca mais falei um palavrãozinho, né? Pois é, não vai falar nunca mais. Porque você crê, então esse sinal vai te seguir. Esse sinal vai te seguir. Vai impor a mão sobre o enfermo, vai ser curado. Vai, então impõe a mão sobre ele. Impõe a mão sobre ele e diga que ele vai ser curado. Profetize cura, profetize vitória. Tudo isso mostra o quê? O evangelismo. Tudo isso é evangelístico. Porque veja, no versículo 47 está escrito: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Entenda o seguinte: a igreja foi perseguida pelo Império Romano. A igreja foi perseguida pelo Império Romano. Só que a igreja, ao mesmo tempo que era perseguida pelo Império Romano, ela caía nas graças de todo o povo. O negócio foi tão sério, mas tão sério, que anos depois, 200 anos mais ou menos depois da fundação da igreja primitiva, aquele que perseguia a igreja tornou-se adepto da igreja. O Império Romano tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Infelizmente, de maneira errada, pegou um monte de coisa e misturou. Aí dizem que Pedro era Papa, misturou Saturnália com Natal, com o nascimento de Jesus, e Jesus não nasceu em 25 de dezembro e coisas do tipo. Sabe? Misturou festa junina com o evangelho. Sabe, isso aqui é uma curiosidade que eu tenho que te passar, deixa eu ver. Só mais 5 minutinhos. Sabe esse papo de festa de São João? Quem lembra? Festa de São João? Pois é. Sabe, é 13 de junho, é isso? Eu acho que é 13 de junho, não é? Eu acho que festa de São João não é pegadinha não, gente. Eu acho que é 13 de junho, pode ficar tranquilo. Eu acho que é 13 de junho, não é pegadinha não, fique em paz. Eu acho que é 13 de junho, eu não sei, eu acho que é 13, 17, é alguma coisa assim, sei lá. Se for 13 de junho é o aniversário do rei Herodes. O que isso tem a ver, pastor? Foi no aniversário do rei Herodes que Herodes estava comemorando com outros reis, doidão de cachaça. A enteada dele dança para ele, a tradição chama essa enteada dele de Salomé, e a dança que ela faz é uma dança sensual, como se oferecendo sexualmente para o padrasto, ok? Se oferecendo sexualmente para o padrasto, e aí o padrasto embevecido, cheio de cachaça, fala assim: pede-me o que tu queres, eu te dou até metade do meu reino. Ela vai procurar a mãe, e aí, o que a gente faz? Pede a cabeça de João Batista, uma bandeja de prata. Palavra de reino volta atrás, ele já tinha dado a palavra que ele manda fazer, cortar a cabeça de João Batista. Aí um monte de crente aí pulando fogueira e comemorando São João. Tem diversos nomes, né? Festa sem João, festa não sei o que, festa na roda. Cada um por si. Eu tenho responsabilidade com o meu povo, eu não estou nem aí com o povo dos outros. Quer fazer, faz na sua casa, igreja não. Como é que eu vou comemorar e fazer alguma coisa que foi coisa que realmente afrontou o meu Deus? Eu vou comemorar o aniversário do cara que cortou a cabeça de um profeta.
Eu vou ficar pulando fogueirinha, que é coisa que o pagão fazia. Que evangelho é esse? Mas o povo via o proceder da igreja e eles caíam na graça do povo. Isso é evangelismo. Quando o povo entender que nem todo pastor é ladrão, que nem todo crente é chato, que crente convive e vai à festa assim, ele só não pratica o que os outros estão lá praticam. Isso é evangelismo. Se você tem força para estar, esteja. Se você não tem, não esteja. Por tudo isso, por evangelizar desta maneira e por ter estas atitudes, olha o que diz o texto: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Está aí, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Era Deus que acrescentava, porque essas 5 verdades, esses 5 segredos eram a semeadura. A colheita quem dava era Deus, quem dá é Deus. Até hoje é assim. Então, este ciclo completo, amém, do crescimento, da maturidade cristã, ok, vai levar a igreja a crescimento. Não adianta. Onde eu estiver, Jesus vai estar lá também. Onde eu estiver, a seara estará lá no nome de Jesus. Se eu tiver um crente da seara, a igreja vai estar lá. Onde houver um crente da seara, Jesus vai estar lá, o Espírito Santo vai estar lá. Se alguém quiser aceitar Jesus, leva a Cristo na hora, faz o apelo, levanta a mão e começa a discipular na hora, não precisa esperar por mim nem pela pastora, não. Não precisa esperar pela gente. Não precisa esperar pela gente para expulsar demônio em nome de Jesus. Dá a ordem. Sai em nome de Jesus e tem que sair. Não precisa esperar os pastores para impor as mãos e profetizar cura e bênção, não. Vai lá e faz. Deus te usa. Deus ouve a tua oração. Precisamos parar com esse negócio de dependência de homens. A nossa dependência é de Deus. E repito, Deus não usa título. Deus usa aquele que se disponibiliza. Deus usa a disposição. Se tu tem disposição, Deus vai te usar. Agora, se tu não tem, Deus não vai te usar. Aí ele vai ter que usar alguém que tem o título, que tem a disposição. Deus usa não é por causa do título, Deus usa por causa da disposição. Então, se você se disponibilizar, Deus vai te usar. É isso que não é pregado, sabe por quê? Porque as pessoas querem que você continue como escravo delas. Mas eu não venho aqui para fazer de escravo, eu venho aqui para fazer discípulo. Simples assim. Amém? Glórias a Deus.